Milagre impactante. Jovem liberto de transtorno de humor. Congregação Cristã N 162. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte, mas dentro de mim tudo estava escuro. Eu me chamo Lucas, tenho 23 anos, e desde os 18 venho enfrentando uma batalha que poucas pessoas conseguem entender. Não era apenas tristeza, não era só cansaço, era algo que me consumia por dentro, como se uma nuvem pesada nunca saísse de cima de mim. Os médicos chamaram de transtorno bipolar, mas para mim, era como se o meu coração e a minha mente estivessem em guerra constante. Havia dias em que eu me sentia invencível, cheio de energia, falando sem parar, fazendo planos grandiosos que nunca se realizavam. Em outros, não conseguia sair da cama, nem para tomar banho. A escuridão era tão profunda que cheguei a pensar que nunca mais veria a luz. Tudo começou quando eu ainda estava no ensino médio. Lembro-me de que, de repente, comecei a ter oscilações de humor muito fortes. Um dia, estava eufórico, rindo sem motivo, gastando dinheiro sem controle, saindo com amigos até altas horas. No outro, me trancava no quarto, chorava sem parar e sentia uma dor no peito que parecia que ia me sufocar. Minha mãe, irmã na fé e uma mulher de muita oração, percebeu que algo não estava certo. Ela tentava conversar comigo, mas eu ou respondia com agressividade ou simplesmente ignorava. Meu pai, um homem quieto, mas firme na fé, olhava para mim com preocupação, mas não sabia como me ajudar. Eu me sentia sozinho, mesmo rodeado de pessoas. Com o tempo as coisas pioraram. Cheguei a abandonar a faculdade, pois não conseguia me concentrar nas aulas. Os pensamentos vinham tão rápidos que era impossível acompanhá-los. Em alguns momentos acreditava que Deus havia me abandonado, que eu não tinha mais jeito. As noites eram as piores. Ficava acordado até o amanhecer com a mente acelerada ou então dormia dias inteiros sem forças para nada. Minha família desesperada me levou a vários médicos. Tomava remédios que me deixavam sonolento, outros que me davam tremores, mas nada parecia resolver. Os efeitos colaterais eram tão ruins que às vezes eu preferia parar de tomar. Foi então que minha mãe, com lágrimas nos olhos, me disse: "Filho, nós já tentamos de tudo, mas só Jesus pode te curar de verdade. Vamos buscar a Ele com todo o nosso coração." Ela tinha razão. Nós começamos a frequentar as reuniões na congregação cristã com mais assiduidade. Eu ia, mas muitas vezes não conseguia prestar atenção. Os hinos me emocionavam, mas a dor era tão grande que eu não conseguia chorar. Até que, em uma noite de oração, algo mudou. O irmão que presidia a reunião fez um apelo para que todos que estavam passando por lutas se ajoelhassem. Eu hesitei, mas minha mãe segurou minha mão e disse: "Vem, filho, Deus está te chamando." Ajoelhei-me, e pela primeira vez em muito tempo, senti um alívio no peito. Não foi uma cura instantânea, mas foi como se uma pequena luz tivesse acendido dentro de mim. Nos dias seguintes, minha mãe e meu pai começaram a jejuar e orar por mim. Eles se reuniam com os irmãos da congregação pedindo intercessão. Eu ouvia as orações deles, às vezes de longe, outras vezes participando, mas sempre com o coração apertado. Uma irmã mais velha, Dona Maria, que sempre teve um dom de consolo, veio até mim e disse: "Lucas, o Senhor não desampara os seus. Ele vai te libertar, mas você precisa confiar nele, mesmo quando não sentir nada." Aquelas palavras me marcaram. Comecei a clamar a Deus em segredo, mesmo quando as crises vinham. Às vezes eu gritava: "Senhor, por que eu?" Outras vezes só conseguia sussurrar: "Me ajuda, Jesus." Uma das piores crises aconteceu numa sexta-feira. Acordei com um desespero tão grande que não conseguia respirar. Senti como se estivesse afundando e ninguém pudesse me salvar. Meu pai, vendo meu estado, pegou a Bíblia e começou a ler salmos em voz alta. Ele não era de muitas palavras, mas naquele dia sua voz firme me acalmou. "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", ele leu. E então ele orou: "Senhor, o meu filho está nas tuas mãos. Tu conheces a sua dor. Liberta-o em nome de Jesus." Eu não consegui responder, mas algo dentro de mim se aqueceu. Naquela noite dormi um pouco melhor. No domingo seguinte fui à reunião com um peso no coração, mas também com uma pequena esperança. Durante o culto, o irmão que pregava falou sobre a fé que move montanhas. Ele não sabia da minha luta, mas suas palavras pareciam direcionadas a mim. Às vezes Deus permite que passemos pelo vale para que possamos conhecer o seu poder, ele disse. E então fez um chamado: "Se alguém aqui está precisando de um milagre, venha à frente. Deus está presente." Minha mãe me olhou e eu, tremendo, levantei-me. Caminhei até a frente, e quando o irmão impôs as mãos sobre mim, senti uma corrente de paz invadir meu ser. Não foi um alívio passageiro, foi algo profundo, como se uma carga de anos tivesse sido tirada de mim.
Nos dias que se seguiram, comecei a notar mudanças. Os pensamentos acelerados diminuíram, a tristeza profunda já não me dominava. Não foi de uma hora para outra, mas era como se Deus estivesse, pouco a pouco, restaurando minha mente. Eu ainda tinha momentos de fraqueza, mas agora, em vez de desistir, eu orava. Uma noite, enquanto lia a Bíblia, deparei-me com Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma antes. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aqueles versos se tornaram minha âncora. Minha família continuou orando, e os irmãos da congregação me apoiavam com palavras de encorajamento. Um dia, o irmão José, um homem de muita experiência na fé, me chamou para conversar. Lucas, ele disse, Deus não te deixou sozinho nem por um segundo. Ele permitiu que você passasse por isso para que no futuro, você possa ajudar outros que estão na mesma luta. Sua vitória será um testemunho do poder dele. Aquelas palavras me deram força. Comecei a participar mais ativamente das reuniões, a cantar os hinos com mais fé, a ler a Bíblia com mais sede. Aos poucos, a escuridão foi se dissipando. Um marco importante foi quando, depois de meses, senti que poderia reduzir os remédios sob orientação médica. E, para minha surpresa, não tive recaídas. Meu médico, que não era crente, ficou admirado. Isso não é comum, ele disse. Eu sorri e respondi, é o poder de Deus. Ele não discutiu, apenas assentiu, como se entendesse que havia algo além da medicina. Hoje posso dizer com toda certeza, Deus me libertou. Não foi um processo fácil nem rápido, mas foi real. Aprendi que às vezes, a cura não vem de uma só vez, mas sim como um rio que vai lavando as impurezas aos poucos. Minha mente está em paz, meu coração está cheio de gratidão. Não tenho mais aquelas oscilações violentas de humor, não sinto mais aquele desespero que me paralisava. Em vez disso, sinto uma alegria que não depende das circunstâncias porque ela vem de Deus. Agora, sempre que vejo alguém passando por lutas semelhantes, procuro encorajá-lo. Digo a eles o que os irmãos disseram a mim, Deus não desampara os seus. Ele ouve as nossas orações, mesmo quando não sentimos nada. Confie nele mesmo no escuro. Minha família, que tanto orou por mim, hoje vê o fruto da fé. Minha mãe, que chorou tantas noites, agora sorri ao me ver servindo a Deus com alegria. Meu pai, que sempre foi um exemplo de calma, hoje me diz, filho, você é uma prova de que Deus é fiel. Não tenho palavras para expressar minha gratidão. Se antes eu achava que Deus havia me abandonado, hoje sei que Ele estava comigo em cada lágrima, em cada noite sem dormir, em cada oração sussurrada. Ele não apenas me curou, mas me transformou. Minha vida agora tem um propósito, servir a Ele e ajudar outros que estão passando pelo que eu passei. Que este testemunho seja um encorajamento para todos que estão lutando. Não importa quão profunda seja a escuridão, a luz de Deus é mais forte. Não importa quão grande seja a batalha, Ele já venceu por nós. Basta confiar, persistir na oração e nunca desistir. Porque no tempo certo, Deus age. E quando Ele age, ninguém pode impedi-lo. A Ele seja toda a glória, honra e louvor pelo que fez em minha vida. Amém.